Então, pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que esse vídeo vai ressuscitar uma série que já existia aqui no canal chamada Desenhando com Ciência. Então, vamos lá. Oi, pessoas, o meu nome é Johnny, mas vocês podem me chamar de Mingau. No vídeo de hoje, eu vou fazer uma paleoarte, eu vou desenhar aqui o Erythrovenator, que é um dinossauro que viveu no Triássico do Brasil. Para fazer esse dinossauro, eu estou me baseando na reconstrução esquelética do meu amigo Maurício Garcia, que está aqui nesse vídeo. E se apresenta aí, Maurício, para o pessoal. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Maurício Garcia, eu sou aluno de mestrado na Universidade Federal de Santa Maria, trabalho com dinossauros do período Triássico e nas horas vagas eu também dou uma palhinha de paleoartista aí fazendo reconstruções esqueléticas, principalmente de dinossauros do Triássico, mas também faço de alguns outros animais. O Johnny então usou a minha arte como referência para fazer essa ilustração do Erythrovenator que vocês vão acompanhar aí. E a gente vai dar uma conversada sobre alguns assuntos aí na tangente também. Bom, antes da gente falar tudo o que a gente tem para falar aqui, eu gostaria de explicar o que é paleoarte. Afinal, vai que algumas pessoas que estejam assistindo esse vídeo não saibam o que é paleoarte. Então, de forma rápida e resumida, sem enrolar muito e sem entrar em grandes detalhes, eu vou tentar explicar o que é paleoarte. Então, basicamente, paleoarte é uma forma de reconstruir organismos pré-históricos com o máximo de rigor científico, com o máximo de acurácia científica, digamos assim. Então, o trabalho de um paleoartista é, através da arte, reconstruir organismos que viveram no passado, seja fazendo desenho, pintura ou até mesmo escultura. Então, esse é o trabalho de um paleoartista. Perfeito. Como vocês estão vendo, eu estou usando aqui a reconstrução esquelética do Erythrovenator, feita pelo Maurício. Mas e aí, Maurício? Como é que tu reconstruiu esse esqueleto? Porque o Erythrovenator, para quem não sabe, ele é um dinossauro com muito pouco material. Basicamente, é só um pedacinho do fêmur. Como vocês estão vendo aqui na reconstrução do Maurício, o que está em cinza é o que não foi encontrado, é só o que está ali em branco que foi encontrado. Então, como é que o Maurício reconstruiu essa parte cinza? Como ele fez o esqueleto inteiro, sendo que a gente só conhece esse pedacinho do animal? Para fazer esse tipo de reconstrução, a gente vai usar basicamente a filogenia, né? Então a gente vai ver as relações dos animais para poder inferir, então, os elementos que a gente não conhece. Então, basicamente, o que eu fiz? Eu fui ver a filogenia do Erythrovenator no artigo que ele foi publicado, né? Ver a posição dele na linhagem dos dinossauros, então quais dinossauros ele é próximo, quais dinossauros ali tem mais materiais, então, para a gente conseguir inferir como eram os ossos do Erythrovenator. A partir então da filogenia, que foi publicado no artigo, a gente consegue ver que o Erythrovenator, ele caiu na posição mais inicial ali dentro de terópoda. Então, quando a gente analisa os próximos terópodes, digamos assim, a partir do Erythrovenator, a gente tem, na verdade, vários ali. Então, nesse caso, do Erythrovenator, eu tomei a liberdade de não escolher apenas um terópode ou um grupo pequeno, mas sim vários para poder reconstruir ele. Porque como ele está bem na base do grupo, é um primeiro terópode, na verdade, seguindo essa filogenia, ele provavelmente teria características que vão estar presentes em vários outros grupos que surgiram depois. Então, basicamente, eu vi a posição dele na árvore filogenética e, a partir disso, eu fui ver o que tinha preservado nas outras espécies de terópodes para poder inferir, então, como eram os elementos no Erythrovenator. Claro que isso é uma aproximação, a gente não tem certeza de como eram exatamente os elementos dele, né? Até porque, como o Johnny comentou, a gente conhece muito pouco dele. Mas, digamos assim, de modo geral, essa é uma maneira que, digamos assim, bem acurada da gente poder reconstruir animais incompletos. E geralmente elas se demonstram corretas, assim. Claro que tem alguns casos mais, digamos assim, mais fora da curva, mais extremos, mas no geral não costuma fugir muito, assim, se tu utilizar essa técnica para reconstruir os bichos. Inclusive, ela serve também tanto para quem quer só fazer uma paleoarte em vida, digamos assim, do animal, né? Não necessariamente uma reconstrução esquelética, como foi o caso que eu fiz. Então, gente, quando a gente quer reconstruir um animal que é muito incompleto, a gente usa os parentes. Isso é uma técnica que, embora pode não ser perfeita, é a melhor que a gente tem. Então vamos lá. Todo mundo conhece felinos. Você talvez tenha um gato de estimação e sabe o que é um felino. Outros felinos também existem. E embora um gato doméstico, um leão, um tigre, um leopardo, um guepardo, embora esses felinos
sejam diferentes por serem de espécies diferentes, eles compartilham várias características em comum. Eles têm semelhanças, embora também tenham diferenças. Então, vamos supor assim, se a gente encontrar um fóssil de um felino e ele está incompleto, o mais certo a se fazer é usar outros felinos para reconstruir o felino que você encontrou um fóssil. Então vamos supor assim, se você encontra um fóssil de um crânio de um felino, você não vai reconstruir esse felino bípede, porque os outros felinos que a gente conhece são quadrúpedes. Você provavelmente vai botar pelos nele, afinal outros felinos também têm pelos. Então, quando a gente tem um fóssil que é muito incompleto, a gente pode utilizar os parentes para reconstruir tanto o esqueleto quanto o animal vivo, entre aspas. Por exemplo, se você vai reconstruir um abelissaurídeo que não tem o crânio preservado, o mais certo a se fazer é usar outros dinossauros aparentados, ou seja, outros abelissaurídeos com o crânio preservado para reconstruir o crânio do abelissaurídeo que não tem o crânio preservado. Só que assim, gente, uma coisa que eu acho justo explicar aqui é que, embora se basear em parentes com esqueletos mais completos seja uma boa forma de reconstruir animais com esqueletos incompletos, isso não é um método perfeito. Isso porque existem animais, gêneros de animais com características muito peculiares, que não são vistas exatamente iguais ou perfeitamente parecidas em parentes. Então, por exemplo, o Carnotaurus é um gênero de abelissaurídeo, e ele tem esses 2 chifres bem grandinhos e evidentes, E a gente não encontra uma característica tão similar nos parentes dele. Antes que apareça alguém me dizendo que o Carnotaurus não é o único abelissaurídeo com chifre, porque tem o Majungasaurus, por exemplo, não precisa me dizer isso, eu sei disso. Mas acontece que o Carnotaurus é o único abelissaurídeo que a gente conhece com 2 chifres dessa forma. Além de que o Majungasaurus só tem 1 chifre no crânio, e não 2. Então tem mais abelissaurídeo com chifre, não é só o Carnotaurus. O Majungasaurus, por exemplo, tem chifre, o Rachasaurus também, mas 2 chifres como o do Carnotaurus, bem visíveis, até onde me consta, a gente não encontrou ainda em outros abelissaurídeos. Pelo menos não até agora. Então vamos fazer um exercício de imaginação. Imagine que os paleontólogos não tivessem encontrado o crânio do Carnotaurus, com aqueles 2 chifres bem grandinhos e evidentes. Imagine que os paleontólogos só tivessem encontrado as vértebras, as costelas, os braços e as pernas do Carnotaurus. Nesse caso, é bem provável que nós, paleoartistas, não reconstruiríamos o Carnotaurus com aqueles 2 chifres bem grandinhos e evidentes. E a gente só reconstrói o Carnotaurus da forma que a gente reconstrói porque a gente tem o crânio do Carnotaurus encontrado, Outro exemplo é o Concavenator, A espécie Concavenator corcovatus, Corcovatus, para quem não sabe, significa algo como corcunda. E esse nome é em referência àquela característica peculiar do Concavenator, que a gente não saberia que ele tinha se a gente só tivesse encontrado o crânio do Concavenator. Então, a gente tem esse dinossauro chamado Erythrovenator, que viveu no Triássico do Brasil, e a única coisa que a gente tem dele é um pedaço do fêmur, Se esse dinossauro tinha uma característica bem peculiar, esquisita na cabeça, por exemplo, a gente não teria como saber, porque não foi preservado nele. A gente pode encontrar mais materiais do Erythrovenator e descobrir que, na verdade, o Erythrovenator não era tão diferente da forma que a gente reconstrói ele agora, com tão pouco material. Mas a gente também pode se surpreender e ver que, na verdade, esse dinossauro tinha uma característica peculiar, estranha, bizarra, que a gente nem fazia ideia que ele tinha. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer aqui com toda essa explicação enrolada e atrapalhada. Nós, paleoartistas, podemos estar reconstruindo um animal com um esqueleto incompleto de um jeito, e quando novas evidências surgem, a gente percebe que, na verdade, ele era de outro jeito. Há uns anos atrás, fazia até sentido fazer a cauda do espinossauro mais parecida com a cauda da maioria dos terópodes. Até que em 2020, um certo estudo é publicado, nos mostrando que a cauda era diferente. Então, como paleoartista, eu acho importante ter a humildade de assumir que estamos sempre dispostos a melhorar nossas reconstruções à medida que novas evidências venham à luz. E é interessante ver as paleoartes mais clássicas, as mais antigas, que mostram e deixam um registro, digamos assim, de como o conhecimento científico a respeito desses animais foi melhorando conforme novas evidências e estudos foram sendo publicados.
E é assim que a ciência funciona, e a paleoarte acompanha a ciência. Mas apesar de a gente poder estar errando ao reconstruir um animal com um esqueleto muito incompleto, se basear em parentes para preencher o que a gente não conhece do animal com esqueleto incompleto é o melhor que temos, felizmente ou infelizmente. Mas só deixando claro uma coisa aqui, esses animais com características muito peculiares não são a regra, e mesmo eles vão ter semelhanças com seus parentes. E agora eu vou deixar o Maurício falar um pouco aqui, porque eu acho que eu já falei demais. Desculpem. Não, mas por mais que a gente possa errar nessas coisas mais específicas ou que fogem um pouco do padrão, no geral, os animais tendem a, pelo menos os que são proximamente relacionados, eles tendem a manter, né, características ali bem similares, digamos assim, no geral. Então, é uma forma bastante confiável de se realizar com reconstruções. E como tu comentou, é a única maneira que a gente tem atualmente, né, de reconstruir animais extintos. Então, no caso específico do Erythrovenator, eu usei principalmente elementos dos gêneros de terópodes Liliensternus, Celophysis e Sintarsus, que são, se vocês olharem na filogenia do Erythrovenator, eles estão bem próximos ali da posição dele. Eu usei principalmente esses, porque eles são animais bem conhecidos no geral e com fósseis bem preservados e também com, digamos assim, na literatura eles foram publicados de maneira mais completa, assim, então a gente tem acesso a bastante material desses animais. E é importante que as pessoas saibam que não são todos os fósseis que são tão incompletos como o Erythrovenator. Então existem fósseis que estão muito bem preservados, com preservação excepcional. Então quando um fóssil é incompleto, a gente faz esse esquema de usar os parentes. E, mais uma vez ressaltando, essa é a melhor forma que a gente tem de reconstruir um animal incompleto. Mas então, outra coisa que a gente gostaria de falar aqui nesse vídeo é como a gente sabe há quantos milhões de anos um animal viveu. Por exemplo, como a gente sabe que um dinossauro viveu há 66 milhões de anos ou 150 milhões de anos. Tem muita gente que acha que todos os dinossauros viverão ao mesmo tempo. E isso não é verdade. Então, só para vocês terem uma ideia, o tempo que separa o Stegosaurus, que é um gênero de dinossauro, e o Tyrannosaurus Rex, que é uma espécie de dinossauro terópode, o tempo que separa esses dois dinossauros é maior que o tempo que separa nós, humanos, do Tyrannosaurus Rex. Então, os dinossauros eles não viveram tudo ao mesmo tempo. Os dinossauros eles surgem no período Triássico e continuam existindo no período Jurássico e também no período Cretáceo. E é no final do período Cretáceo que ocorre um evento de extinção em massa, onde os dinossauros não avianos são extintos. Mas nem todos os dinossauros foram extintos, afinal, as aves são dinossauros. Então, como a gente sabe, Maurício, que um dinossauro viveu no período Jurássico há 150 milhões de anos atrás, por exemplo? Para saber isso, os paleontólogos utilizam métodos de datação. Existem vários métodos e eu vou comentar sobre alguns deles aqui. O primeiro método é a datação através de bioestratigrafia. E o que significa isso? Significa que tu vai pegar uma determinada camada de rochas, vai analisar qual é a fauna que ocorre ali, e a flora também, por exemplo, e vai comparar com outras camadas rochosas em outros lugares do mundo, ou até mesmo na mesma área, digamos assim, onde tu está escavando, para poder comparar, então, as espécies que estão ali presentes. Então, por exemplo, assim, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem rochas de várias idades dentro do período Triássico. Então, a gente consegue ver que em determinadas rochas a gente tem um tipo de fauna, então uma espécie, digamos assim, é mais abundante do que outra, e em rochas também do Triássico, só que de uma idade diferente, a gente tem outras faunas ocorrendo ali, digamos assim. Então, por exemplo, no Carniano, que é a idade de mais ou menos 237 a 227 milhões de anos, foi o período onde surgiram os dinossauros. E aqui no Brasil a gente tem, então, rochas dessa época com os dinossauros mais antigos do mundo. Porém, na Argentina, eles também têm rochas dessa mesma idade e com dinossauros bem parecidos com os que a gente tem aqui. Então, a gente, antes de ter datações mais específicas aqui com outros métodos, que eu vou comentar depois, a gente fazia datação por bioestratigrafia entre as rochas daqui do Brasil e as rochas da Argentina, porque elas têm a fauna praticamente igual. Ambas as rochas, tanto da Argentina quanto do Brasil, elas têm bastante dinossauros, elas têm sinodontes, elas têm
rincossauros, que são um grupo de répteis que viveu durante esse período do Triássico, e algumas outras faunas também que ocorriam nessa época. Então a gente consegue saber que essas rochas da Argentina e as rochas do Brasil, elas provavelmente tinham a mesma idade, até porque também elas eram lugares próximos geograficamente, digamos assim, né, em comparação com uma escala global. Porém, a gente sabe também que as correlações bioestratigráficas também funcionam de uma maneira mais ampla. Então, se a gente sabe, por exemplo, que rincossauros só ocorriam durante o período Triássico, a gente sabe que, se encontrar rochas com rincossauros, a chance delas serem do Triássico é muito grande. Claro que podem haver exceções, mas, assim como no caso das reconstruções, a gente tem que usar o geral como regra, né, e não as exceções. Outro método que também é utilizado é a datação radiométrica, onde os paleontólogos ou geólogos eles vão analisar os elementos químicos presentes nas camadas contendo os fósseis ou em camadas próximas, e a partir daí eles conseguem saber a idade delas. Mas como é que isso funciona? A gente sabe que existem elementos químicos que são radioativos, ou seja, eles, entre aspas, se transformam em outros elementos ao longo do tempo. Esse é um processo que é muito, muito demorado, só que os paleontólogos eles conseguem analisar quanto tempo leva para isso acontecer. Então, quando tu pega uma amostra de um determinado elemento presente numa rocha e tu consegue fazer análise de proporção de quanto daquele elemento ainda resta naquela rocha, digamos assim, a gente consegue saber quanto tempo se passou quando aquela amostra foi gerada, né? Geralmente analisado algum mineral de alguma rocha magmática ou algo assim, né? Então, rochas que foram formadas através de vulcanismo ou esse tipo de coisa. Então, tu consegue saber quando aquela rocha foi formada e, portanto, qual a idade delas, digamos assim. Esse método ele não pode ser usado, por exemplo, para datar rochas sedimentares, com algumas exceções, porque as rochas sedimentares, por exemplo, que são as rochas que geralmente contêm os fósseis, elas são formadas por os resquícios, digamos assim, de outras rochas. Então, elas têm uma amostra contaminada, digamos assim. Mas os paleontólogos eles conseguem datar rochas sedimentares também, apesar de ser algo, digamos assim, um pouco menos confiável, utilizando fragmentos de rochas magmáticas presentes nessas rochas sedimentares. Então, é possível datar elas dessa maneira. Inclusive, algumas rochas daqui do Triássico do Rio Grande do Sul foram datadas dessa forma. Então, como a gente sabe, por exemplo, a idade do Erythrovenator? No caso do Erythrovenator, não existem datações radiométricas do sítio paleontológico de onde ele foi escavado, das rochas de onde ele foi retirado, digamos assim. Mas, através de bioestratigrafia, a gente consegue relacionar o sítio onde ele foi escavado com os sítios próximos ali nos arredores que ficam na mesma região. E alguns desses sítios foram datados através de datação radiométrica, que é, digamos assim, um método mais confiável do que a bioestratigrafia. Então, utilizando tanto da datação radiométrica quanto da bioestratigrafia, a gente consegue ter uma idade aproximada ali de 273 a 225 milhões de anos para o Erythrovenator. Então, vocês veem que a gente, além de utilizar mais de um método, eles são complementares. E, inclusive, eles meio que concordam entre si. Então, isso é muito importante, porque se a gente usasse bioestratigrafia, desse uma idade X, digamos assim, e a gente utilizasse depois a datação radiométrica e desse muito diferente, e isso de forma constante, né? Então, a gente fizesse várias datações por bioestratigrafia e depois várias datações por datação radiométrica, e a gente visse que nunca bate as idades que a gente, digamos assim, pensa que então a gente veria que tem algo errado com os métodos, né? Mas não, na verdade a gente vê que na maioria das vezes, tanto a bioestratigrafia quanto a datação radiométrica, elas concordam na idade. Claro que vai errar ali por alguns milhões de anos, é normal isso, até porque, mesmo comparando com a fauna, né, às vezes pode ocorrer de uma fauna, por exemplo, ocorrer em um determinado local, numa certa idade, e depois, digamos assim, essa fauna migrar para uma outra região e não ocorrer simultaneamente nas duas, assim. Então pode acabar dando esse tipo de confusão, mas de modo geral a bioestratigrafia ela funciona muito bem para esse tipo de coisa, principalmente porque hoje em dia os paleontólogos eles têm mais controle de onde os fósseis saem, a idade das rochas, e então a gente consegue ter uma boa noção da idade de um fóssil, mesmo sem ter uma datação precisa ali do ponto de onde ele saiu. Claro que se tiver métodos mais precisos como a datação radiométrica, é melhor, porque a gente tem dados mais confiáveis. Mas mesmo não tendo, a gente consegue sim saber a idade de um fóssil de uma maneira até bastante confiável. Então, pessoal, como vocês viram, existem sim métodos muito confiáveis de datar os fósseis. Aliás, o carbono 14, ele não serve para datar fósseis de dinossauros não avianos, porque o carbono 14 só pode ser usado para datar rochas de até 50 mil anos, e os dinossauros não avianos foram extintos há cerca de 66 milhões de anos.
Então, não tem como usar o carbono 14 para datar fósseis de dinossauros não avianos. Muita gente acha que a gente data os fósseis de dinossauros não avianos usando o carbono 14. Exatamente, Mingau. E, inclusive, o carbono 14, ele, na verdade, ele mal é usado na paleontologia, né? Geralmente, ele é utilizado muito mais na arqueologia, que trabalha mais no espectro de idade que o carbono 14 é capaz de datar. Então, na verdade, o carbono 14, ele praticamente nem é usado na paleontologia, ele é muito, muito, muito mais usado na arqueologia. Na paleontologia, geralmente se utilizam outros elementos, né? No caso, tu citou o carbono 14, a gente pode usar também o urânio 237 ou outros elementos radioativos para poder fazer esse tipo de datação. Perfeito. Então é isso, gente. Não, o carbono 14 não serve para você datar fósseis de dinossauros não avianos. É só para deixar isso claro, porque existe algumas pessoas que acreditam nisso. Tem esse mito envolvendo o carbono 14. Mas aqui está explicado, então. O carbono 14 não serve para datar fósseis de dinossauros não avianos. Então, gente, com esse vídeo, vocês aprenderam como a gente data os fósseis e como reconstruímos animais quando os fósseis são fragmentados, são incompletos. Então, é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Eu vou deixar o Maurício se despedir agora. Então é isso, pessoal. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado por acompanharem aí. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários, que eu e o Mingau a gente vai tentar responder. E é isso, muito obrigado a todos e espero aparecer mais vezes aí no canal do Mingau. Eu não vou tentar responder nada. Mas sim, pô. Eu fiz então esse Erythrovenator usando a reconstrução esquelética do Maurício. E o Maurício, ele faz várias reconstruções esqueléticas de vários animais extintos, e conheçam o trabalho do Maurício com suas reconstruções esqueléticas. Eu vou deixar o link do DeviantArt do Maurício ali na descrição para vocês conhecerem melhor o trabalho dele com reconstruções esqueléticas de animais extintos. Para reconstruir esse Erythrovenator, eu usei o Photoshop, que é onde eu faço os meus desenhos. Eu fiz esse Erythrovenator com penas, né, com filamentos, eu fiz ele emplumado, porque existe hipótese de que as penas já estavam na base do Cladodinossauria, já estava nos primeiros dinossauros. Bom, então só explicando aqui que eu fiz ele emplumado por causa disso. Mas é isso, pessoal. Agora o vídeo vai ficando por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui e um forte abraço, Maurício. Obrigado por ter participado desse vídeo e tchau, tchau, pessoal.